meu próprio agir.
Hoje eu quero fazer, não faço. Uma que eu não quero resistir. Acabo prometendo. Eu sei, eu me tornar de espírito. Em uma guerra inevitável, a qual eu não me Pois meu corpo já foi vencido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que nunca passou meu interior, ele nunca será na sua lei, mas meu amor. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me descer, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quero fazer, não faço. Eu não quero resistir. Acabo cometendo em meu ser. Me tomar em espírito. Em uma guerra instável, a qual eu não entendo. Pois meu corpo já foi vencido como escravo, e não existe nenhum em mim. Mas eu sei que nunca passou meu interior, é na sua lei, tu és meu amor. Não me leva de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me descer, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, eu viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade. Acho que eu passo a ver. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre mim.
Salmo 46. Salmo 46, do versículo 1 ao 11, que é o salmo todo, lógico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os ímpios se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa fantástica. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja que coisa fantástica é sabermos que Deus é refúgio e fortaleza. Ele, além de ser refúgio, aquele lugar onde nós nos escondemos, se tem alguém nos perseguindo, se tem alguém que vem contra nós com má fé, se tem alguém que vem para nos atacar de alguma forma, nós temos como nos refugiar, nos esconder deste que está nos atacando. Mas, ao mesmo tempo, ele também é fortaleza, o que significa que ninguém pode ultrapassar os limites, significa que nós estamos completamente seguros, tranquilos, estamos bem satisfeitos com o que o Senhor está fazendo em nosso meio. E, ao mesmo tempo, não tememos o que está vindo do lado de fora, porque o Senhor tem sido sempre a nossa guarda poderosa. Então o texto diz que ele é uma ferramenta que vem para nos ajudar. Então é importante que a gente entenda que o refúgio é um refúgio que é fortaleza, não pode ser ultrapassado, não pode ser invadido, mas ao mesmo tempo ele é socorro bem presente na hora da angústia. É a hora que nós estamos passando, é o momento em que o mundo está passando, com o coronavírus, com as nações se chocando, com os ímpios se exaltando, com as iniquidades crescendo a cada dia, mas nós temos que perceber que estamos bem guardados, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Então eu não posso temer, eu tenho que ter sempre a confiança de que Deus está comigo e Ele é suficientemente poderoso para guardar a nossa vida, para guardar o nosso coração e a nossa alma. Às vezes temos medo de sair para ir à igreja, mas não temos medo, às vezes, de ir a um supermercado onde corremos muito mais risco. Não temos medo, às vezes, de irmos a um shopping que já está liberado.
E não temos medo de ir comer uma pizza com a namorada e postar no Facebook. Estamos comendo pizza, estamos passeando com a família. Mas quando se fala em ir à igreja, a gente acha que na igreja tem todos os coronavírus do mundo e nós não podemos ir à igreja porque vamos ser condenados. Então, não, pelo contrário. Nosso refúgio e fortaleza está no Senhor. Quando vamos à igreja, guardadas as proporções da segurança, como estamos fazendo, todos de máscara, todos afastados, todos com álcool gel, todos com todo cuidado de uma certa aproximação, estamos cumprindo as regras. Por quê? Porque a terra mudou. O texto diz assim, ó, ainda que a terra se mude, mas já mudou, a terra já mudou. A terra antes do vírus não é a mesma terra agora, depois do vírus. Então, o que temos que saber é que temos que tomar uma decisão de uma nova abordagem para a igreja neste período pós-vírus. É uma nova etapa. Então, enfim, quando eu estudei história, nós estudávamos por períodos. Então, o período antes da escrita é chamado de pré-história. O período depois da escrita é chamado de história. O período até um certo período nós chamamos de história antiga. Depois, nós vamos estudar a chamada história moderna, né? Com a queda do teocentrismo, com a chegada do antropocentrismo. Então, nós vamos estudar a era moderna, o homem moderno, isso por volta de 1300 ou 1400. Aí agora, depois da descoberta da máquina a vapor, por finalzinho do século XVII para o XVIII, começa a época contemporânea. E os estudiosos de história agora, quando se referirem a esse período que estamos vivendo, eles vão se referir ao período antes do coronavírus e ao período depois do coronavírus. Então, se nós ficamos por aqui, se o arrebatamento não aconteceu, porque não tem mais sinal algum para o arrebatamento. Sinais ainda existem para a volta de Jesus em glória em relação a Israel agora. Mas com a igreja não tem nenhum sinal que estabeleça o arrebatamento da igreja. O que significa que Jesus já poderia ter arrebatado a igreja. Mas se ele não fez, e se nós vamos ficar mais um tempo por aqui, agora é hora de nós nos adaptarmos a esse período pós-coronavírus. A esse período nós vamos chamar, que a ciência vai chamar, né, de nova terra, novo momento. Né? Se fala tanto de nova era mundial, nova era, e realmente a nova era começou através da mortandade que assolou todo mundo neste vírus. Mas a igreja está de pé. Vocês estão aí. Eu estou aqui. Estamos todos ansiosos para que a igreja continue louvando ao Senhor e caminhando. Se temos que, aos pouquinhos, daqui a pouco nós vamos já tendo vacina para esse vírus, e daqui a alguns dias, quem sabe, daqui a alguns anos, talvez, nós vamos nos lembrar de como era no passado e como está sendo nesse novo período. Então, se tem muita gente aí achando que vai ficar em casa o resto da vida, não pense dessa forma. Quando a gente fala em refúgio, a gente pensa em ficar quietinho, trancado, guardado dentro de casa. Mas não, agora esse refúgio se transforma naquela segurança que caminha conosco. Então, olha como o texto é lindo, como o texto é maravilhoso, que ele diz que o Senhor não só é um refúgio é um lugar estagnado, parado, onde nós corremos para ele é fortaleza, quer dizer que ninguém pode invadir, estamos muito bem seguros e guardados, mas ele também é socorro bem presente. Na hora que você estiver com um problema, Deus estará lá para te socorrer. Quebrou o carro, a gente não pede o socorro não vai até a gente. Se o socorro vai até a gente,
Se eu tenho condição de pedir pelo telefone alguém que venha rebocar o meu carro, eu tenho condição de, pela oração, clamar pelo socorro do Senhor. Eu posso acreditar que o mecânico vem para cuidar do meu carro e não vou acreditar que o Senhor dos Senhores vai estar me socorrendo nos momentos mais difíceis. Então, Deus é o nosso refúgio, Deus é a fortaleza, mas Ele é socorro bem presente. E eu quero terminar esta minha palavra com vocês com o último versículo do Salmo, e, aliás, os dois últimos, o 10 e o 11. O 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nessa palavra, tome no teu coração, acredite que Deus está contigo e Ele é o teu seguro refúgio e Ele é o teu seguro para todas as outras coisas. Confia no Senhor e Ele vai estar com você perpetuamente. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus. Mas com certeza a próxima a gente vai acertar melhor. Espero que domingo que vem nós possamos até ter o vídeo também, o nosso pastor, aparecendo juntamente. Enfim, nós vamos aos poucos, um dia após o outro, nós vamos retornando de acordo com a possibilidade. Colaborando com o texto do pastor Leo, eu queria que vocês lessem isso rapidamente, que está em 2 Coríntios, a partir do versículo 16. E eu leio no versículo 1 do capítulo 5, 4, 16, no versículo 1, que diz assim, versículo 15, perdão. Porque todas estas coisas são por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Porque sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna no céu. O texto que o nosso pastor trouxe em Salmos fala a respeito de servos de Deus que estão seguros em suas mãos, que não temos o que temer. Estamos diante de uma situação difícil, claro que para muitos a situação já passou, mas nós sabemos que ainda não passou, nós estamos ainda começando a melhorar, e que Deus não nos permita que não haja uma segunda onda, porque, historicamente falando, cientificamente falando, sempre há uma segunda onda pior do que a primeira. Mas isso é algo que a gente não pode prever. E para nós que somos do Senhor, eu quero ir mais além nessa manhã. É algo que nós não precisamos nos preocupar. Porque todas as coisas são por amor de nós. Todas as coisas que acontecem na vida do crente é para o benefício dele próprio. Então que nessa manhã a sua esperança seja renovada nessa palavra. Então que nessa manhã a sua fé seja renovada com essa palavra. Então que nessa manhã nós possamos voltar a ter a certeza absoluta que o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã?
queria só nesse momento que você se colocasse em pé. Nós vamos orar, fazer uma oração, né? Para nós finalizarmos esse momento, agradecendo a todos os irmãos que vieram e dizendo que nos próximos cultos nós vamos ter, com certeza, um desempenho bem melhor do que esse de hoje. Mas que tudo foi de sinceridade de coração para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos lá. Senhor, queremos louvar o teu santo nome mais uma vez. Te agradecer por cada vida, por cada um dos filhos que se propuseram a estar na tua casa nessa manhã. Te agradecer pelo teu filho, meu Pai, que trouxe uma palavra tão maravilhosa, tão confortante, tão segura, que nos deixa, meu Pai, em paz. Uma paz que o mundo nunca vai entender, porque o mundo nunca conheceu o Espírito Santo e não tem como conhecê-lo. Mas aqueles que são teus, meu Pai, não só conhecem o teu Espírito Santo, mas são cuidados por ele, dia após dia. Muito obrigado, Deus querido, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito, por nos fazer entender essa manhã, novamente, que sem a tua presença nós não somos nada. Abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que estavam com o coração, Deus querido, cheios de vontade de vir e não puderam, de repente porque estavam enfermos, de repente porque estão no grupo de risco, de repente porque estão um pouco inseguros ainda. Enfim, abençoa-os, Senhor, enche-os da tua graça, do teu poder e da tua paz, Senhor amado. Dá-nos uma semana na tua presença. Continua abençoando a tua igreja e que tenhamos, meu Pai, uma semana, Deus querido, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, meus irmãos, que o nosso pastor ele continua com as lives às 20 horas, né? Enquanto não normalizar isso tudo, né? E eu acho que nem depois de normalizar, eu acho que essas lives têm que ser, né, encerradas, têm que continuar, em cima de tamanha edificação para a igreja do Senhor. Então, hoje, às 8 horas, o nosso pastor Guilherme estará lá na live, continuando seus estudos, e tenho certeza que tem edificado a vida de todos. Então, nessa manhã, vamos dizer o nosso lema? Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas faz o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe uma semana